Chegou a hora de você aprender sobre um dos principais painéis do DaVinci Resolve. Eu estou falando do painel Inspector. Olá, tudo bem com você? Me chamo Maurício, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Seduc. Nesse vídeo eu vou te guiar passo a passo através de algumas das funcionalidades incríveis que o painel Inspector tem a oferecer dentro do DaVinci Resolve. Dessa forma, você vai aprender a otimizar seu fluxo de trabalho e aperfeiçoar suas habilidades de edição de vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, então por favor se inscreva e não esqueça de ativar todas as notificações clicando no sininho, assim você será informado sempre que um novo vídeo for postado. Aproveite e já deixa o teu like, pois tenho certeza que esse vídeo será um recurso valioso em sua jornada como editor. E ao fazer isso, você acaba me apoiando ainda mais a continuar produzindo conteúdo de qualidade, totalmente gratuito para você. Desde já, agradeço o teu apoio. Então, vamos começar? Bom, eu tenho aqui um projeto já criado. Nesse projeto eu tenho uma pasta de vídeos, como já ensinei você a fazer, né? Ela tem alguns vídeos que eu vou estar utilizando nessa aula. Eu tenho aqui uma trilha sonora e aqui uma área de timeline, que é onde eu vou criar a minha timeline. Eu vou voltar aqui em vídeo. Eu tenho um fundo, vou dar 2 cliques aqui, apenas um background animado, eu vou estar utilizando. Então eu vou começar criando a minha composição baseado nesse fundo. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou escolher essa opção aqui, ó. E aí vai tornar mais fácil do que eu simplesmente arrastar para minha timeline, porque aí ele já vai pegar informações do próprio vídeo e já vai ajustar a minha timeline de acordo com esse vídeo. Então eu vou clicar aqui em Create New Timeline Using Select Clips. Como só tem um, vai ser só um clipe, então vou dar um nome, vou chamar aqui de Meus Pets. Isso porque todos os vídeos que eu tenho aqui é de animais. Vou clicar aqui em Create, as outras opções eu vou manter. E tá aqui, ó. Esse meu vídeo, ele tem duração de 5 segundos. Dá para ver aqui, ó, no meu monitor de exemplo, né? No monitor em que eu visualizo o meu material. Eu quero esse meu projeto com 10 segundos, então eu vou fazer uma cópia desse meu clipe aqui na timeline. E é muito fácil fazer isso. Eu seguro a tecla Alt, clico e arrasto. Pronto. E colo aqui bem do lado. Então agora eu tenho 10 segundos de material. Vou aqui dar uma diminuída. Vou dar uma passada aqui, né? Pelos clipes que eu tenho. Ó, vou dar 2 cliques aqui nesse clipe. Deixa eu desabilitar aqui o áudio scrubbing, para que quando eu estiver arrastando aqui ele não toque o áudio. Bom, esse aqui é o primeiro clipe que eu vou utilizar. Eu tenho esse segundo clipe aqui. Eu tenho esse terceiro aqui do gatinho. E eu tenho esse último aqui do papagaio. Pronto, eu criei aqui, né, a minha composição, a minha timeline aqui. Então eu vou arrastar ela para dentro da pastinha timeline. Dessa forma ela fica organizada, né? Aqui toda a minha estrutura. Não vou precisar mais aqui do meu monitor de exemplo, né? O monitor em que eu visualizo os meus assets, os meus recursos. Então eu vou chegar aqui, ó, eu vou dar um clique nesse botão, porque aí eu fico só com a visualização da minha timeline. E vou ativar meu painel Inspector. Ele se encontra aqui, ó, no canto superior direito. Vou dar um clique e aqui eu tenho várias opções. Caso ao abrir ele tenha ficado dessa forma, basta que você clique nesse botãozinho aqui, ó, e aí ele expande, permitindo que você possa visualizar todas as opções de uma maneira um pouco mais confortável. Se você tem uma tela pequena, então talvez seja melhor manter esse formato e navegar. Lembrando que você pode pegar vídeos parecidos ou até mesmo iguais lá no site pexels.com. Foi de lá que eu peguei todos esses recursos. Mas não necessariamente você precisa usar os mesmos. Você pode usar os que você desejar. Até mesmo pode filmar, né, seus próprios pets, caso você tenha vários. E não necessariamente precisa ser pets, pode ser qualquer vídeo. O que importa, na verdade, nessa aula é como manusear o painel Inspector. Então, olha só, logo de cara você percebe que ele tem várias opções aqui. Vídeo, áudio, effects, transition, image, file. E a opção vídeo é a única que está habilitada porque eu estou lidando apenas com vídeo. A partir do momento que eu colocar uma trilha de áudio, o áudio já vai ficar disponível. Eu vou dar 2 cliques aqui no vídeo do cão, olha só. Eu tenho um vídeo aqui num total de 6 segundos e 4 frames. Vou trazer o vídeo para cá. Eu só quero o vídeo, não quero o áudio. Então eu vou usar esse botãozinho. Ok, ótimo. Posso diminuir a largura, né? Posso até baixar aqui um pouquinho mais. Eu só vou ter uma trilha de áudio. Vou colocar aqui o próximo. Vai ser o camaleão. Vou dar 2 cliques. Só que aí eu quero o seguinte. Eu não quero deixar um sobre o outro, né? Eu quero deixar com que ele fique
mais ou menos aqui, em 2 segundos e 12 frames. Então, como é que eu vou estipular aqui no camaleão apenas 2 segundos e 2 frames? Eu posso arrastar aqui, ó, até que aqui em cima, ó, apareça 2 segundos e 12 frames aqui no meu timecode. Ou eu posso fazer o seguinte, ó, aqui no início, com o timecode zerado, posso dar um clique e digitar, ó, mais 2 e 12 e dar o Enter. Pronto, a minha agulha já anda 2 segundos e 12 frames. E aqui eu posso usar letra O para que ele possa preencher somente essa região aqui, ó. Pronto, eu já tenho o IN e gero o Alt aqui. E aí eu posso arrastar aqui. Deixa eu até marcar aqui o meu snapping para que eu possa grudar, né? Ótimo. Eu vou fazer a mesma coisa agora com o vídeo do gato. Vou dar 2 cliques. Mesma coisa, ó. Dá um clique aqui, mais 212. Apertar a letra O. E aí eu vou arrastar só o vídeo. Só que eu não quero ele aqui do lado. Eu quero ele aqui em cima. Já já você vai entender. Deixa eu diminuir aqui, ó. E vou diminuir aqui o clipe do gato também. Então eu tenho na trilha V1 apenas o fundo. Na V2 eu tenho o meu cãozinho. Na V3 eu tenho o camaleão. E na V4 eu tenho aqui o meu gato. E aqui no papagaio eu vou deixar aqui uns 4 segundos, porque provavelmente ele vai pegar um pouco mais de espaço. Vou dar um Alt aqui, vou puxar só o vídeo. Acho que foi até demais, não tem problema, eu aparo aqui, ó. E aí eu vou ficar com uma quantidade um pouquinho maior, acho que vai dar 2,14. Joia, vou diminuir aqui, ó, arrastando. Beleza. Desabilitar todos aqui para que você entenda o que eu quero fazer. Eu quero, na verdade, aqui o cão, eu tenho uma janelinha aqui no canto. O camaleão, eu vou ter uma janelinha dele aqui no canto. O do gato, a mesma coisa, vai ficar aqui na parte inferior. E o papagaio também vai ficar aqui na parte inferior. Então, eu vou ter 4 quadradozinhos, né, 4 retângulos, exibindo essas imagens ao mesmo tempo, à medida, claro, que o cursor ele vai passando. Ele vai mostrar primeiro o cão, depois ele vai mostrar o cão e o camaleão, depois o cão, o camaleão e o gato, e por fim o cão, o camaleão, o gato e o papagaio. Todas elas vão estar acima do fundo. Agora, videomakers, eu tenho um recado muito importante e espero que prestem muita atenção. Se vocês desejam se tornar especialistas em edição de vídeo, o curso DaVinci Resolve, especialização em edição de vídeo, é a escolha perfeita. Nele, serão abordadas técnicas básicas e avançadas de edição, sincronismo, efeitos de vídeo e muito mais, transformando assim a sua paixão em profissão. E olha só o recado que o Cristiano da ProClass mandou para vocês. Olá pessoal, meu nome é Cristiano Moura e eu sou um dos instrutores certificados pela Blackmagic Design para oferecer os cursos oficiais de DaVinci Resolve aqui pela ProClass. O curso que você vai fazer conosco foi construído em parceria com o fabricante, testado, consolidado e aplicado mundialmente. E além disso, eu sou um dos poucos instrutores do mundo credenciados oficialmente a lecionar todos os cursos de especialização em DaVinci. Então é isso aí, abraços e nos vemos na aula. E aí onde entra o painel Spectro para nos ajudar. Eu vou começar aqui com o cão. Um dos principais recursos do Inspector na área vídeo é o Transform. Dá para perceber que todos esses itens aqui, ó, ao clicar, eu expando ou eu escondo. Olha só. Esse botão aqui quer dizer que eu posso ativar ou desativá-lo. Apesar de eu estar vendo, mas todas as opções estão desativadas. Então eu gosto de trabalhar habilitando uma área por vez. Dessa forma eu não corro o risco de acabar escolhendo uma opção acidentalmente. Então vou começar aqui pelo Transform. Aqui no Transform eu tenho várias opções. A primeira é a Zoom. Essa opção ela pode servir, ó, eu diminuir ou aumentar o tamanho do meu clipe, a visualização do tamanho do meu clipe. O ideal é que ele esteja em 1 quando eu quero que ele ocupe a tela toda. Se eu quiser trabalhar de forma separada, você viu que quando eu aumentei aqui o zoom, ó, ele está mexendo nos eixos X e Y. Ou seja, o X é responsável pela largura e o Y pela altura. Só que como essa corrente está habilitada, quando eu mexo no X, ele altera o Y. Quando eu mexo no Y, ele altera o X. Se por acaso essa opção estiver desmarcada, aí eu trabalho, ó, de forma isolada, o que não é muito bom se você não souber o que está fazendo. Então, eu vou deixar aqui marcado e eu vou colocar aqui o tamanho 0.4, né? Que vai dar 0.400. Eu vou deixar essa mesma medida para todos os vídeos. Uma outra opção aqui é o Position, ou posição. Veja que os dois estão zerados.
Então, posição X é uma coordenada X. Quem estudou plano cartesiano vai entender, né? Essa é uma das suas utilidades, né? Eu posso posicionar esse objeto, né? Esse meu clipe, utilizando a posição X, que é a posição horizontal, olha só, e o Y, a vertical. Então, vou deixar ele mais ou menos aqui. Vou colocar aqui menos 500. Deixa eu ver. Tá uma distância legal. E aqui em cima, vou deixar 250, tá ótimo. Olha só. Vai vir, ó. Beleza? Só que aqui, quando passa para o camaleão, ele ocupa a tela toda. Então, eu vou aqui no camaleão fazer a mesma coisa, ó. Ponto 4. E vou trabalhar aqui a posição. Então, se aqui eu deixei ele em menos 500, aqui eu vou deixar ele em 500, no X. E a mesma altura daqui, que foi, acho que 250. Que ele fica, acho que ele é um pouquinho mais curto, né? Então, vou ter que subir um pouquinho mais aqui, ó. Ele não é tão alto o vídeo. Tá legal aqui. E aí eu tenho essa opção, que serve para rotacionar um clipe selecionado. Então, ó, o 0 significa que o meu clipe está na posição original. Mas se eu trouxer aqui para a minha direita, ó, eu rotaciono sentido anti-horário, esquerda, sentido horário. Tá? Eu vou deixar ele aqui, ó, 2. Não, na verdade, menos 2. Deixar ele um pouquinho inclinado. Vou dar um clique aqui no clipe do cão e vou deixar ele rotacionado em menos 2. Acho que aqui é 2. Então, ele fica inclinado aqui e esse aqui é o contrário, né? Então, menos 2 e 2. E eu deixei o clipe, ó. Legal. Trabalhar o gato agora. Então, aqui, ponto 4. E aqui eu vou trazer ele, ó, mais ou menos aqui e vou descer. Acho que aqui tá legal. Mesma coisa aqui no papagaio, ponto 4. Acho que aqui é 500, né? E vou descer ele aqui. Só que aí tá acontecendo o seguinte, ó. Enquanto o cão tá aqui, o camaleão vai aparecendo, né? Só que quando eu passo pro gato, eu ainda tenho um pedaço aqui do clipe do cão, mas o camaleão já desaparece. E quando eu passo aqui pro papagaio, só tem ele, né? Porque eu não tenho a continuação dos outros clipes. Aqui no gato eu já posso fazer o seguinte, que eu sei que tem espaço. Então eu vou aumentar aqui, ó. Com a minha ferramenta Selection Mode habilitada, eu posso simplesmente pegar aqui, ó, e arrastar. Pronto, já preenchi até o final. Mesma coisa eu vou fazer aqui no camaleão. O camaleão tem espaço suficiente, ó. Olha como ficou legal. Pãozinho, camaleão, o gato, o papagaio. O papagaio eu vou ajustar aqui um pouquinho mais. Acho que ele desce um tiquinho aqui, ó. Se eu quiser deixar exatamente na mesma posição, só olhar aqui o gato, onde é que ele ficou. Menos 275, né? Que é o Y. Só clicar, menos 275 também. Beleza. Só que aí, claro, eu preciso agora ajustar o meu cãozinho, né? Só que o cãozinho, ele não tem mais clipe. Já está aqui com a ponta avermelhada, como já ensinei em outros vídeos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um outro recurso aqui, ó, do meu painel Inspector, que é esse aqui, ó, Speed Change. O Speed Change, ele serve para que eu possa acelerar o vídeo ou deixar ele em câmera lenta. Veja que a duração do meu clipe é de 6 segundos e 3 frames. Se eu pegar aqui, ó, e aumentar, deixar ele aqui 242, observe que ele diminuiu aqui o tamanho, ó. Ele agora ficou com uma duração de 2 segundos e 13 frames. Vamos dar assistida aqui, ó. Vou até esconder aqui o fundo, ó. Olha como ele ficou rápido, né? Não é isso que eu quero aumentar um pouco mais. Então, vou dar um Ctrl Z. E ao invés de aumentar o speed, a velocidade, eu vou diminuir. Eu vou deixar na metade, vou deixar 50. Ah, mas não mudou nada, Maurício. Verdade. Mas agora eu posso, ó, ampliar até aqui, ó. E aí ele tem uma duração de 10 segundos agora. Olha só. Legal. Vou deixar aqui, ó. Vou voltar aqui para o Transform. Falar aqui sobre o Arco Point. Vou pegar aqui o papagaio como exemplo. E vou clicar nesse botão aqui, ó. Nesse botão, eu tenho as mesmas possibilidades, os mesmos recursos que eu tenho aqui de zoom, de position, eu consigo fazer por essas caixinhas aqui, ó. Aqui eu posso, por exemplo, rotacionar, ó. Eu posso aumentar e diminuir, tá? Ó. Tanto aumentar horizontalmente quanto verticalmente, ok? Dá um Ctrl Z aqui. Então, aqui eu me lembro que estava ponto 4, né? E aí eu posso arrastar, ó, manualmente. E posicionar onde eu quiser. E aí eu tenho aqui, ó, esse Arco Point é justamente o ponto de ancoragem, que é aqui no meio, ó. Tá zerado. Mas aí eu posso, ó, arrastar ele para outro ponto. Só que
O que acarreta isso aqui? Acarreta em tudo que eu for transformar. O meu ponto de ancoragem agora é esse aqui, ó. Então, se eu tentar rotacionar, ele não vai usar o meio como âncora. Ele vai usar esse ponto aqui, tá? Ele é muito útil para posicionar em locais específicos uma determinada informação. Vou trazer ele aqui, ó, onde estava. Vou zerar isso aqui que fica mais fácil. Aí eu tenho o pinch, que é isso aqui, ó. Eu posso... Deixa eu ocultar aqui as outras camadas. E vou desabilitar esse carinha aqui, que se chama Transform. E aqui no pinch, ó, eu posso inclinar o vídeo para cima e para baixo, né, dando um efeito diferente de visualização. Vou zerar. Aqui, ó, eu já zero. E aqui, Yan, eu faço a mesma coisa, só que horizontalmente. Ó. Pinch vertical, Yan horizontal. Vou zerar de novo. E aqui eu tenho o flip, né, que eu posso inverter. Eu tenho o flip aqui, ó, horizontal. E eu tenho o flip vertical. Deixa eu habilitar aqui. Beleza. E uma última opção, para esse vídeo não ficar muito longo, eu pretendo dar continuidade sobre o painel Transform mais adiante, mas com essas informações você já pode brincar e muito com os teus vídeos. Eu estou achando que o fundo ele está muito presente, né? Eu quero deixar algo um pouco mais opaco. Então eu vou diminuir a opacidade dele, assim como a gente faz lá no Photoshop, no Photopea. Eu vou selecionar aqui, ó, com a minha ferramenta Select Mode selecionada, ativada, melhor dizendo. Eu vou clicar, segurar, ó, e vou arrastar e vou selecionar esses dois clips. Vou ocultar aqui o meu Transform. E aqui em Composite, eu tenho uma área chamada Opacity. Eu vou diminuir aqui, ó. Vou deixar ele em 30%. Pronto. Então eu vou ter o meu background ainda, né? O meu fundo rolando aqui, ó. Só que de uma forma mais opaca. Então nesse vídeo eu te mostrei como é que funciona aqui algumas opções do painel Inspector. À medida que as aulas forem aumentando, eu vou mostrar para você mais opções aqui da área vídeo do painel Inspector. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com todas as pessoas que você conhece nas suas redes sociais. E se tiver uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, comenta aqui abaixo. Eu vou ter o maior prazer de ler e de te responder. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.